Análise de Chelsea vs Wolves pela 22ª rodada da Premier League, partida que termina em 3-1, o Chelsea vence, e particularmente a minha expectativa era uma vitória muito fácil, o Chelsea foi bem nessa partida, e sim, foi uma vitória, eu diria que até fácil do Chelsea, a gente sai com alguma folga e algum domínio dessa partida. Os gols do Chelsea foram marcados por Adarabioyo, Cucurella e Madueke. O gol do Wolves foi marcado por Doherty, só que o gol de Madueke foi mais um gol de Chalobah, e o gol de Doherty foi mais um gol de Roberto Sanches. Durante o vídeo vocês vão entender do que eu tô falando. O Chelsea foi pra campo com 4-2-3-1, e óbvio que em campo não aplicou essa formação, mais pra frente eu falo. O Wolves foi pra campo com 3-4-2-1. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, nesse início aqui eu peço desculpa pelo meu desânimo no momento atual, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando no horário que eu não queria estar gravando, e realmente eu perdi completamente o ânimo que eu tava quando eu terminei a partida, então talvez a vibe não esteja a mesma que eu trago em outros vídeos. Cara, a dinâmica do jogo, ela não me assustava nem um pouco, porque Vitor Pereira não é um grande desafio para Enzo Maresca nem para o Chelsea. Ele é um treinador que tem uma ideia de jogo que não é muito forte contra a nossa, digamos assim. A ideia dele gira muito na casa de ter muito físico em campo, de você roubar a bola, você querer ter a bola um pouco mais no pé também, né, para criar jogadas rápidas que ele faz. É um treinador que acaba dependendo também um pouco mais de bola parada e de outros detalhes assim para poder ganhar o jogo. Há uma qualidade a mais na bola parada do Wolves de Vitor Pereira, inclusive a grande mudança que eu noto no Wolves, né? A bola parada deles tem muito mais qualidade hoje. É um time bem perigoso nessa parte. A gente vê ali nos escanteios também um perigo que ele traz a mais, uma falta ali que ele vai trazer. E a ideia em si, né, de fazer essa pressão alta ou até média em cima do Chelsea não é grande força. Como eu disse, a força que você tem contra esse time de Enzo Maresca é você tirar o espaço dele. É você tirar o espaço de Palmer, é você tirar a construção, Madueke, é você tentar bater nessa parte ali e se defender na parte de trás do campo, se defender tomando pressão em si, né? Eu acho que o grande desafio que a gente provavelmente deve ter pela frente é o Forest quando a gente enfrentar ele, porque é um time que tá fazendo isso cada vez melhor. Então, de fato, o time de Vitor Pereira que vai propor um pouco mais não era pra ser um grande desafio mesmo. E por isso mesmo que eu falei no início, né, que a vitória, ela deveria acontecer com bastante facilidade, e foi o que aconteceu, né? A gente não teve muita dificuldade. Eu acho que o Wolves ele viveu um momento de jogo ali, em determinado ponto ali, quando o Robert Sanches comete o erro e entrega o gol pra Doherty, e basicamente esse pequeno momento que o Wolves viveu ali foi só isso, só aquele pequeno fogo naquele momento e mais nada. Então eu não consigo sentir que o Wolves ele foi dominante ou algo do tipo. Ele consegue até impor um pouquinho de volume no final do jogo, mas pouca coisa. Você nota também que a nossa linha de zaga funciona muito bem, né? As adições dos jogadores novos deram bastante diferença ali, Chalobah, né? Os James voltando de lesão, Adarabioyo jogando de zagueiro central cada vez mais, e ele tem sido a figura de maior segurança, acho que talvez pela idade. A leitura do jogo dele já tá muito mais avançada do que os nossos jovens talentos. Muitas vezes são falhos pra caramba nessa parte. Acho que a experiência conta bastante nessa parte. De fato, ali a gente tem uma linha de zaga que funciona pela primeira vez. A gente tem força, a gente tem inteligência, a gente tem passe, a gente tem tudo na zaga. Chalobah foi muito bem, inclusive, nessa parte, cara. Ele domina bastante essa parte. Ele consegue ser mais criativo, ele consegue ser mais inventivo na partida. Uma coisa que eu reclamei muito de Badiashile, de Disasi e de outros jogadores que passaram pela nossa zaga, essa falta de criatividade. Já falei, você tem que criar dinâmica, você tem que criar o ritmo pra fazer o jogo, e isso ele fazia muito com Thomas Tuchel, né? Thomas Tuchel pedia muito isso do jogador. Então a gente consegue perceber que o jogo ele se sai muito bem, porque de trás as coisas já começam muito bem pra ir pra frente. E hoje, sem a presença de Enzo Fernandes, né, tendo o Desbughal na função dele de segundo volante, a gente não teria essa criatividade a mais que ele traz. Então a gente precisava cada vez mais desses zagueiros, e a gente teve. Outra coisa que a gente pode notar dessa linha de zaga é o Reece James extremamente dominante nos duelos, seja no ar, seja no chão. Ele consegue dominar ali os duelos em campo, ganhar a maioria deles e não dar espaço pra ninguém, cara. Foi muito difícil deles produzirem qualquer tipo de lance. Muitas vezes vinha da inteligência de Matheus Cunha de tentar algo diferente do outro lado, mas na maior parte do tempo eles não conseguiam produzir em cima da gente. Então a linha de zaga funcionou com maestria e perfeição. O gol sai no erro Robert Sanches, que spawna a bola pra frente e deixa a Doherty fazer o gol. Só que, sinceramente, cara, assim, tem gente defendendo e dizendo que foi empurra, que é falta. E realmente, eu não curto muito essa vibe da Premier League de ser permissiva como eles são, na bola parada, no escanteio, né, como rola bastante. Só que isso não é desculpa. A tomada de decisão de Robert Sanches foi ruim. Uma coisa que, inclusive, falaram comigo no Twitter, né, que é uma verdade absoluta. Os erros de Robert Sanches, eles são mais perceptíveis quando o adversário sabe aproveitar. Muitas das vezes, a gente não percebe o quão ruim foi a jogada, o adversário não aproveita, ele nem espera a cagada. Agora, se você se preparar para que esse goleiro vá fazer uma cagada, você vai conseguir aproveitar melhor esse tipo de jogada que ele criou,
cara. É pior do que parece. É isso que eu tenho pra falar sobre o Roberto Sanches. Pelo menos nesse início aqui. Então sim, o erro é dele, eu não vou passar pano pra ele, eu não vou passar a mão na cabeça dele. Eu acho que ninguém deveria fazer isso também, cara. Eu acho que no rumo atual da temporada, depois de tanta coisa, não dá mais pra defender esse goleiro. Então, de fato, eu paro aqui pra falar um pouquinho sobre ele, porque realmente foi um erro estúpido. Assim, ele ajeitou a bola pro cara, basicamente. E colocou o Wolves de volta dentro da partida. Parecia que não ia dar, tá ligado? Parecia que a gente ia empatar e nos pés de Madueke que a gente tem algum brilho, né? Aquele cruzamento dele foi muito bom, cara. Não achou um cabeceador, mas o Desbugral faz um passe de cabeça e faz com o Cucurella chegar ao gol, né? Então a jogada começa ali dos pés de Madueke, que conseguiu desbloquear um pouco a marcação também, sendo bastante criativo ali junto com o Palmer. Então é um jogador que foi bastante importante pra esse jogo também, de fato. Bom, e o juiz da partida foi Simon Hooper, que particularmente não é um juiz que eu gosto muito. Ele é muito permissivo no jogo, ele deixa o jogo seguir a porradaria comendo solta. Eu já vi atuações péssimas desse árbitro, principalmente apitando jogos do Chelsea, né? Eu não fiquei muito feliz de ver em campo, mas ele nem foi tão mal assim, né? Vamos passar... Vamos ser sincero aqui, hoje ele não comprometeu o jogo. Não vi nenhum grande problema na atuação dele. Ele, inclusive, foi bastante permissivo também, né? Deixa o jogo bastante seguir. Esse jogo a gente tava sofrendo com a crise de lesões na parte dos volantes, né? A gente só tinha disponível de volante Moisés Caicedo. E aqui a gente tem uma coisa interessante sobre a volta de Chalobah, cara. Chalobah, ele tava jogando com o pé trocado no outro lado do campo. Ele já sabe fazer isso há bastante tempo. Ele pode jogar nas laterais também. O jogador tem qualidade pra fazer a função, tem físico pra fazer a função. Só que tem uma coisa que a galera não sabe é que Chalobah também pode jogar no meio de campo. E aí, ele pode jogar de volante. Isso mesmo que você acabou de escutar. A passagem dele, né? Curta passagem que ele teve pela França, né? Não lembro qual clube ele estava emprestado, mas se eu não me engano, no clube da França, ele jogou de volante. Se eu não me engano, o irmão dele, né? Acho que é Nathanael Chalobah, irmão mais velho dele, que também é formando do Chelsea. Ele joga de volante, né? Então é uma coisa que ambos compartilham aí. Ele sabe fazer a função também. Se a gente ficasse sem Caicedo, Chalobah provavelmente assumiria a função de primeiro volante do time. E ele sabe fazer direito. Não é um grande desafio pra ele. Palmer, ele era uma dúvida pra esse jogo também, e eu notei em alguns momentos que ele não tava tão bem nesse jogo, porque ele tava sentindo, notei ele mancando em campo, tô com um pouco de medo em relação a ele, e também um pouco de medo de Caicedo na entrada que ele tomou, mas ele parece um jogador feito de aço, né, ele toma porrada e não sente, de fato ali ele vai permanecer de pé durante muito tempo, não vai ser grande problema, não sei quanto tempo a gente vai ficar sem Enzo Fernandes, e Romeu Lavia parece que foi um caso mais grave. De fato aqui, esse foi um jogo bastante controlado, o Wolves não teve grande poder nas mãos, teve só um pequeno momento ali, e acabou por aí. De fato, ali o Wolves não trouxe grande coisa. Eu acho que no Wolves, assim, um destaque que eu posso dar é João Gomes, né? Foi bem físico ali no meio de campo, ele roubou bastante bola. Gostei da presença que ele trouxe pro meio de campo, mas de fato, dá pra notar também, né, que depois que ele pega essa bola, ele não faz muita coisa com ela. Realmente falta muita inteligência nele pra construir o jogo. Se ele tivesse, ele seria um dos melhores volantes da Premier League, cara. Seria bizarro, assim, tipo, a diferença que seria, tá ligado? Um cara cogitado pra ir pro Arsenal, ir pro Manchester City e fazer esse passo a mais. Só que é muito difícil você fazer um investimento num jogador que não sabe jogar com a posse da bola, tá ligado? Porque se for botar ele no time maior, você já sabe que o erro vai acontecer. Eu quis citar João Gomes aqui porque ele realmente foi interessante no jogo. Eu acho que eu finalizo por aqui, cara. Vitor Pereira fez a parte dele. Não acho que era pra ele ganhar um jogo contra um time de Big Six, né? Ainda mais a gente com condição suficiente pra ganhar a partida. De fato, a gente concretiza esse jogo aí com 3-1 sólido. Enfim, cara, agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem jogou mal e quem jogou bem nessa partida. Vamos separar aqui em alguns jogadores, cara. Eu vou começar por quem jogou mal no Chelsea. E eu começo por Robert Sanches. Já dei meu parecer aqui sobre o lance dele, não vou falar mais muita coisa. Mas eu achei a partida dele ruim. Ele era pra ser um goleiro com a qualidade com os pés boa e ser aquele passador inteligente. Ele é um passador estranho. Às vezes ele faz alguma ligação muito boa defesa-ataque, mas não justifica a coisa toda. Sanches até agora não é um goleiro que se justifica. Muito me parece que a direção do clube querendo valorizar o goleiro que eles contrataram não faz muito sentido na minha cabeça, cara. Assim, eu não queria que ele fosse titular de jeito nenhum, cara. Me parece que é um problema que ele tá jogando pra frente, que depois a gente vai pagar caro com isso aqui. Acho que eu termino por aqui meus pontos com o Sanches. Outro jogador que foi mal, novamente, Pedro Neto. É muito engraçado, porque eu entro no Twitter e eu vejo a galera xingando o Madueke, de novo. Eu sei, ele deu praticamente uma assistência, ele fez o gol. Ele foi bem no jogo, e ele tava com um duelo físico muito difícil nas mãos ali. Duelo duplo, muitas das vezes ali, ainda assim ele conseguia produzir. E ele foi xingado bastante, Pedro Neto não, né? Pedro Neto foi um cemitério criativo, de novo. Tá com muita dificuldade em jogar no esquema de Enzo Maresca, que você rola a bola pra ele criar um lance. Teve um lance muito engraçado, que inclusive que ele tava tentando achar um ângulo de chute, ele ficava cortando infinitamente, eu pensei que ele ia acabar saindo do campo. Em resumo, Pedro Neto não foi bem. Vou terminar por aqui, outro vídeo eu falo sobre ele. Enfim, agora a gente tem Nicolas Jackson, cara. Ele teve algumas oportunidades boas, no final do jogo tem uma oportunidade muito boa, né, que ele
Tinha um espaço completamente livre pra poder dar um chute no canto. Acho que a maioria dos jogadores teria feito aquele gol. Se fosse Palmer no lugar dele, com certeza aquilo ali seria gol, não teria perdão. Tinha muito espaço, era fácil de fazer, ele não conseguiu. Ele foi bem inútil no jogo, né? E, cara, teve atuações dele que ele fez gol e que muita gente elogiou bastante. Por causa do gol, né? Fez gol bonito e tudo mais, e eu falei mal dele. E as pessoas ficaram muito bravas, né? Porque, tipo, não pode criticar o jogador porque ele jogou bem a partida. Eu peço que vocês nunca confundam fazer gols, dar assistência, com jogar bem. Nem sempre fazer um gol e dar assistência significa que você jogou bem a partida. E hoje a gente nota o Nicolas Jackson ele é improdutivo, cara. Assim, tem um contra-ataque mesmo que ele mata o contra-ataque. Joga uma bola nele, ele toma decisões estranhas e o contra-ataque morre. Era muito fácil continuar aquele lance, na direita tinha muito espaço, e ele matou o contra-ataque. O meu maior problema com o Nicolas Jackson é isso, ele é improdutivo. Cara, tem gente falando que o Nicolas Jackson não é 9, ele é um 9, não tem outra posição pra ele, cara. Nunca vi você achar que um cara que não consegue produzir criativamente como 9 vai produzir mais como ponta. Tem gente falando que ele é ponta, tem gente falando que ele é segundo atacante. Não, ele é um camisa 9, ele não é um 9 padrão, tipo o Haaland. Ele é um 9,5, digamos assim, tipo Isaac, tipo Harry Kane, outro tipo de jogador. Mas ele é um camisa 9 de fato. E como camisa 9, eu espero uma partida de um camisa 9 e ele tem sido improdutivo em quase todos os jogos. E esse que é o grande problema, porque se ele não fizer o gol, ele não tem mais nada pra entregar, além do gol. E, cara, é um jogador inútil. Assim, eu avisei, assim, pra ser bastante sincero, eu avisei bastante. E os problemas estavam ali, agora vocês só estão percebendo. E eu finalizo por aqui os que jogaram mal no Chelsea. Cara, no Wolves eu vou falar do goleiro José Sá, teve muita dificuldade, ok? E de André, cara, eu senti que André ficou um pouco abaixo nesse meio de campo, hein? Teve bastante dor de cabeça, né? André sofreu bastante nesse meio de campo. De resto, eu não tenho muitas críticas, né? Eles sofreram bastante pra marcar. Eu acho que o zagueiro que eles colocaram, que eu não consigo pronunciar o nome, eu acho que é Agbadou, que tava marcando o Madueke, que sofreu muito no duelo 1v1, cara. Assim, teve muita dificuldade mesmo. Mas eu acho que todo mundo fez sua parte no final das contas. Agora eu começo falando de quem jogou bem no Wolves, em primeiro lugar. Vou falar de Matheus Cunha. Adorei o jogo dele, criou muito. Doherty que fez o gol e marcou bem na direita do campo. Anulou Pedro Neto, né? Pedro Neto fez nada no jogo. E a gente também tem João Gomes, que também não teve muita dificuldade. Eu vi gente também falando que trocaram os laterais de lado por causa de Madueke. Eu não duvido que seja o caso, hein? A Antinori tava mergulhando muito nos lances. Eu pensei que ele ia tomar um cartão vermelho em algum momento, cara. Assim, ele tava muito agressivo nos duelos. Problemático isso aí, ok? Termino por aqui o Wolves. Agora o Chelsea. O trio de zaga que eu já falei. Chalobah, Adrabioyo e Reece James. Maravilhosos, incríveis. O Curili me impressionou no posicionamento. A finalização não foi nada demais, mas o posicionamento muito bom. Recebeu a bola ali no espaço vazio, fez um gol. Ele tem melhorado muito a chegada ofensiva dele à frente. Mais um gol aí pra conta de Cucurella, que é um jogador que era muito ruim nessa parte. Esmaresca tá ajudando bastante ele nisso. Tem evoluído como jogador. Gosto bastante disso, cara. Desbug Hall, eu não coloco ele como positivo nem negativo. Ele deu uma assistência, mas o jogo dele foi muito abaixo do que Enzo entrega na parte defensiva e criativa. E ele fez a parte dele ali, ele quebrou um galho. Mas eu não curti muito a vibe dele no jogo, não. Nesse jogo, não. Eu posso citar Cole Power muito pela parte criativa, cara. Ele criou vários lances de perigo que não foram aproveitados. Ele não tem culpa. Eu sinto que ele tava abaixo da questão da lesão que eu falei, eu não acho que ele jogou mal, ok? Devido às proporções, que a gente nem sabia se ele ia pra campo, eu gostei do que eu vi. Por último, falo de Madueke, pra finalizar aqui. Gostei do jogo dele, achei legal. Ele foi desafiante, ele criou jogadas, ele criou caos, ele criou perigo, ele dificultou muito pra marcação. Talvez o lateral tenha sido trocado pra mudar a marcação em cima dele, pra botar alguém mais inteligente, né? Pra marcar ele. E, de fato, aí, um perigoso em campo, cara. O gol, evidentemente, né? Foi de Chalobah e não dele. Ele só roubou o gol. Mas eu entendi a vibe dele, tá ligado? Ele não fez, tipo, na maldade nem nada. Ele só não sabia se a bola ia entrar e foi de vez, cara. Ele foi com tudo, sabe? Não tá errado, não, ele fazer isso aí. E tem uma assistência a menos, né? Que ele não conta, mas o lance começa dele. Enfim, a partida dele foi legal. Ele não é perfeito, ele errou no jogo também, mas foi bem mais positivo do que negativo. Termino por aqui. Que bom que o Chelsea deu bons sinais nesse jogo. Vai precisar dar bons sinais agora se quiser se manter no top 4 pra pegar a vaga da Champions. Eu acho que é importante e principalmente o Mundial de Clubes vai começar daqui a pouco. Então a gente tem que aumentar o ritmo. Vai competir em uma competição de mais alto nível, que você vai enfrentar os melhores times do mundo. Vai precisar aumentar esse ritmo aí, cara. Não dá pra sofrer contra o Wolves, ok? Então você vai precisar demais. Eu espero que ele faça um mercado consciente pra, inclusive, esse cenário aí que eu tô falando. Enfim, cara, eu finalizo por aqui. Hoje não tem muitas críticas a Enzo Maresca. Eu acho que ele fez o dever de casa, né? Tem melhorado nas substituições, inclusive. E é isso, cara. Estamos bem. Fico feliz com a vitória. Feliz com a vitória. Foi boa. Enfim, cara, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Outra forma que você tem de ajudar o canal, já sabe, a opção de hypar aí na aba de comentários. E é isso, rapaziada. Tchau.